Oi, Sora. Oi, Cauane, tudo bem? Nossa senhora, Sora, olha meu cabelo, que horror. Faz parte, ó o meu também. É que acabou de sair da aula de educação física, eu fiquei com muita preguiça de arrumar o cabelo. Ah, vocês fizeram, é verdade. Hoje é dia, né? Hoje é Oi, dia. Sora. Oi, Juju, tudo bem? Tudo e Oi, você? Alice, tudo bem? Oi, Oi, Breno. Sora. Oi, Sora. Oi, Luana. Oi, Sora. Oi, Manga. É, Bia. Breno. Larissa já entrou? Aí, Sora. E aí, boca aberta? Igor, não. Tudo bom, Sora? Lucas Carvalho entrou. Tudo bem, você? Ah, tudo ótimo. Então tá bom. Ana Clara, não. Maria Clara. Maria, o som também não entrou. Não, Cauane entrou. Luana, sim. Johanã entrou. Lucas Fernandes. Deu Fernandes tá aí. A Natália. A Maria entrou. Natália. Não. Não. Jimenez tá aí. Lucas Henrique. Cadê o Lucão? Tá aí. Lucas, foi. Olha, que isso? Terra chamando. 1, 2. Cadê vocês? Oi, Lívia tá aí. Bom dia. Estelinha, cadê a Estelinha? Tá aí. Oi, Sora. Tudo bem? Alice. Rafão. Ana Rebeca tá aí. Rudes não. A Isabela. Cadê a Isabela? Isabela. Não. O Silvério tá aí. E a Vitória também. Então, quem não está na aula? É o Igor. A Ana Clara. A Natália. E a Isabela. A Isabela já entra. Ela estava na aula? Cauane foi sincronizado. Os boca aberta falando conversando Eu aqui. espirrei e você espirrou. Os boca aberta. Então vamos lá, né? Vamos para a aula de hoje. Se entrar alguém, vocês me avisam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 comigo. Bateu. Então, olha só. Na última aula, nós fizemos juntos os exercícios de intensidade da corrente, certo? Então, a intensidade da corrente é a quantidade de carga elétrica que tem nessa corrente, dividido pelo tempo que leva para fazer esse circuito, ok? Então, essa é a intensidade da corrente. E ela é medida em amperes. E aí nós aprendemos a calcular tanto a quantidade quanto a intensidade da corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela é levada, né, por um que a gente chama de gerador. Esse gerador, existe 3 tipos básicos de geradores que vocês devem conhecer, fácil de identificação. O primeiro é a tomada.
né? Então, se vocês colocarem o dedão na tomada, vocês vão ver que vai gerar uma energia, vocês vão tomar um choque, né? Então, é um gerador de alta tensão, tá? Então, existe geradores com alta tensão e existe geradores com baixa tensão. Vai depender daquilo que eu quero, tá? Vai depender... Bom dia, Isa. Vai depender do que eu preciso de tensão para fazer esse aparelho funcionar, certo? Então, às vezes, eu preciso, se eu tenho um secadorzinho de mão, secador não, desculpa, ventilador. Um ventiladorzinho de mão, eu já vi alguém, eu preciso de uma quantidade de energia para fazer aquela energia química da pilha se transformar em energia cinética, que é a energia do movimento. Lembra quando a gente viu transformações de energia? Então, uma pilha, ela tem uma baixa tensão. Se eu colocar a mão na pilha, eu levo choque? Não. Não, exatamente. Por que a gente não toma choque numa pilha? Porque a tensão que ela libera é uma tensão pequena. E o circuito feito, a corrente elétrica entre a minha pessoa e uma pilha é pequena, tá? Então, você pode ter pilhas e baterias como geradores de energia. Esses geradores de corrente, de quantidade de corrente elétrica, vai liberar uma certa intensidade nessa corrente. Então, a intensidade da corrente é como se eu estivesse medindo a velocidade dos elétrons. Então, os elétrons estão dentro daquela pilha, daquela bateria, e a hora que ela sai daqui e vai para o circuito, eu consigo ver qual a velocidade que ele faz todo o circuito. E aí a gente chama isso de intensidade da corrente, medida em amperes, ok? Para que essa intensidade aconteça, eu preciso de uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia é medida pelos dois processos que a gente já viu, de intensidade mais o tempo. Além disso, pessoal, nós temos que ter, então, dentro do gerador, uma tensão elétrica. O que é uma tensão elétrica? O gerador, que pode ser uma pilha, uma bateria, ou até mesmo na tomada da nossa casa, ela vai gerar uma tensão. Então, ali dentro da pilha e da bateria, vamos falar da pilha e da bateria, que são os que nós vamos tratar dos exemplos que nós vamos ver agora. Dentro dela tem uma substância química. E essa substância química, ela tem uma quantidade de elétrons grandes. Esses elétrons, eles ficam lá, que nem uns doidos lá dentro, batendo um no outro. E quando eu coloco a pilha dentro do circuito, dentro do brinquedo ou dentro do controle remoto, e ela acontece uma conexão dos fios, eu estabeleço ali uma corrente elétrica. E aí essa corrente tem uma intensidade que a gente já viu, certo? Então, eu posso ter pilhas e baterias ligadas em série ou em paralelo, vai depender do que eu quero, ok? Então, a tensão, ela é medida em volts, tá? Então, você tem a tomada 110 volts, 220 volts. A 220, ela tem o dobro, né, de geração de energia do que a de 110. As duas são energias grandes. 110 volts é uma grande concentração de energia, tá? Elétrica. 220 é o dobro, é mais ainda. Acidentes domésticos é muito perigoso quando se tem uma energia 220. Por isso que as casas novas, as casas mais jovens aí, na maior parte dos bairros, elas têm uma energia de 110 volts para evitar acidentes domésticos, né?
uma criança que coloca o dedo na tomada, um celular que eu coloco para carregar, ou um chuveiro elétrico, qualquer coisa que você tem na sua casa que transforma essas energias, quando você tem uma voltagem de 220, você tem uma geração maior de energia, tá? Então, tomar um choque de 220, você pode morrer, né? Dependendo da tensão, é perigoso, né? Agora, se tomar um choque de 110, você vai ficar lá tomando choque, o seu corpo vai ficar ligado àquela energia, e aí o único jeito de desconectar esse processo é tirar o aparelho da tomada, né? É muito grave essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com energia, gás de cozinha e panela de pressão. São 3 coisas que podem se transformar em bombas, que pode ocasionar acidentes caseiros, assim, graves, tá? Então, todas as vezes que a gente for manusear um fogão a gás, ou usar uma energia elétrica, e também, se caso vocês forem usar panela de pressão, que não é a idade, né? Mas, quando vocês forem adultos, tem que tomar cuidado, ter cautela para fazer esses 3 trabalhos, tá? Porque a corrente é estabelecida. Não esqueçam que nós somos matéria, que nós temos átomos, e essas correntes também são passadas de um indivíduo para o outro, tá? Então, se eu tenho uma geladeira e por algum motivo a conexão dela, um fio encapado, desencapado, qualquer coisa, eu coloco a mão nela e ela transmite a tensão dela para mim, a corrente para mim, eu também vou receber aquela intensidade de corrente. Então, é perigoso, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas coisas, ok? Fala, Maria. Ô, Sora, esses negócios de desenho que uma pessoa tá levando choque, aí o outro rela e leva choque também, fica levando choque também, é verdade, né? É verdade, é verdade. A condutividade é como se fosse um fio, né? Como nós somos matéria, nós vamos levando uma energia para outra, certo? Um leva para o outro. Por isso que quando alguém está tomando choque, você não pode colocar a mão na pessoa, você tem que tirar a condutividade. Se ela está tomando choque num aparelho que está ligado a uma tomada, desliga a tomada. Aí a conexão vai se perder, ela para de tomar choque. Se você tentar tirar, desgrudar ela do aparelho, você vai ficar grudado também. Então, o certo é desligar o aparelho, tá? Por isso que hoje, as casas, os apartamentos têm aquelas caixas de energia. Vocês já viram? É uma caixinha assim, como se fosse um painel, né? E aquele painel você desliga a energia do que você quer. Ah, eu vou mexer no chuveiro, eu desligo a energia do chuveiro, que senão você toma choque. Ah, eu vou trocar uma lâmpada, eu vou trocar um fio da lâmpada, eu desligo a caixa de energia. Se eu quiser desligar a energia toda do apartamento ou da casa, tem uma chave maior que você desliga tudo, né? Então, assim, vocês têm que saber onde fica essa caixa. Vocês têm que saber se na casa de vocês tem e como que ela funciona. Vai que um dia acontece um acidente doméstico e você faz o quê? Desliga a energia. Vai na caixa de força e desliga ela, tá? Então, assim, tem coisa que a gente tem que saber para pensar rápido. Senão pode ocasionar, assim, acidentes graves, incêndios, por falta de proatividade. E essa proatividade, às vezes, não é porque eu não quero fazer, porque eu não sei o que fazer, né? Começou a pegar fogo, o que que eu faço? Né? Começou a dar um curto, o que que eu faço? Né? Então, se eu sei onde é a caixa elétrica da minha casa, caixa de força, eu vou lá na caixa de força e desligo ela. Se tiver dando um curto, qualquer coisa, o curto vai cortar, na hora. Na hora ele corta a conexão. Vocês vão ver que as conexões, elas são fios. E quando você liga o interruptor, a conexão estabelece. Quando você desliga o interruptor, ela corta, né? Então, é importante que vocês conheçam o sistema da casa de vocês, tá? É muito importante.
Tem coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, assim. Eu falo, ninguém acredita, mas para morrer basta estar vivo, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Teve uma conhecida alguns anos atrás, conhecida assim, morava aqui em São José, não conheço, nunca vi a pessoa, mas era uma cidade pequena, né? Só, você lembra da fulana, não sei o quê? Uma mulher, gente, lavando a cozinha da casa dela, ela morreu porque ela deixou ir água atrás da geladeira e na hora que ela pegou o rodo para rapar a água, ela tomou um choque da geladeira. Em vez dela tomar um choque, em vez da geladeira soltar ela, houve a conexão rápida. E aí, geralmente 110 faz isso, gruda. 110, geralmente, quando você toma um choque, você não solta, ele fica grudado, você fica grudado na parede. E aí ela ficou tomando choque, ela morreu. Descarga elétrica, em grande concentração no corpo dela, morreu lavando a cozinha. Então, assim, a gente não toma cuidado, debaixo da geladeira não pode jogar água, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz. Energia elétrica e água não se combinam. A água é um bom condutor de energia, né? Então, ela estabelece a condutividade. E aí, os elétrons livres, eles vão embora. E aí, quando esses elétrons livres vão, a hora que ele encontrar alguém com cargas elétricas, ele estabelece a conexão novamente. No caso, nós seres humanos, nós somos formados por átomos, moléculas. Então, a gente tem que tomar cozinha, né? Não pode. Vai lavar a cozinha, empurra a geladeira, traz a geladeira para frente, limpa onde está a geladeira, enxuga, coloca a geladeira no lugar, depois lava o restante da cozinha. Se o seu fogão, né, também tem energia, o certo é desligar da tomada, o fogão, tá? Porque a geladeira não pode ficar desligando, porque essas geladeiras novas, frost free, o gás que está dentro dela, que faz todo o processo do gelo seco, né? De não formar gelo, é um gás. E esse gás, se você ficar tirando ele da tomada, você estraga a geladeira. Mas o correto seria desligar, né? Tirar da tomada. A geladeira, o fogão, se é ele elétrico. Mas se não dá para tirar, a geladeira não pode ficar desligando, que ela estraga. Essas frost free estragam. Então, deixa ligada, mas afasta, limpa, põe no lugar, depois lava a cozinha, lava o resto da cozinha. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas para não ter esses tipos de acidentes, né? Essa tensão elétrica, ela é grande. Se eu pegar uma bateria de carro, por exemplo, e pôr a mão nela na hora que o carro tá ligado, você vai tomar um choque? Você toma choque. E são choques de 12 volts, de 15 volts, que não é igual o choque da voltagem de casa, mas é uma grande geração de energia, tá? Então, essa tensão, ela é medida em volts. E aí, depende da conexão que eu preciso, ok? Tudo bem? Fala, Luana. Sora, eu estava Oi. falando da sua amiga e tal. Daí, esses dias morreu um cara que ele foi pegar uma bola na árvore e daí ele relou no fio de alta tensão. Daí ele levou choque e já morreu. Foi esses dias aí, acho que eram uns parentes, eram uns amigos da minha Os mãe. fios de alta tensão, né? Quando você olha assim para fora de casa, aquelas caixas grandes que tem nos postes, tem alguns postes que tem umas caixas grandes. E tem uns postes que não, que é só uns fios. Aquelas caixas grandonas têm uma tensão muito grande. Essa tensão é distribuída pelos fios. E aí vai a tensão para todas as casas dali, daquela rua, daquele bairro, depende de como é. Por isso que quando a caixa de tensão acontece um curto nela, a hora que ela dá o curto no poste, apaga todo um monte de casa. Porque todas aquelas casas dependiam daquele gerador.
Então, nesse caso, quando você toma um choque direto do gerador, direto da alta tensão, morre na hora. Morre na hora. É muita descarga elétrica para um corpo. E aí a pessoa não aguenta. É muito perigoso mesmo. Mas esse fio de alta tensão, na verdade, ele só vai dar condutividade se ele tiver desencapado, alguma coisa, né? Porque os fios são encapados. Não era para tomar esse choque, né? Então, A família dele, Hã? a família dele falou que até ele ficou até menor. Tava ouvindo. Porque diminui a quantidade de água do corpo. E aí, quando diminui a quantidade de água do corpo, a gente diminui de tamanho. Morrer queimado, não sobra nada. Por quê? Porque você vai diminuindo até virar pó. Então, é normal diminuir mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses fios de alta tensão. Pipa. Vocês que são meninos aí, gostam muito de pipa, tem que tomar muito cuidado com pipa. Pipa tem que ser solta em lugares abertos, sem fio. Se você dá um azar de estar segurando ali a linha, e aquela linha pegar um fio de alta tensão, a condutividade vem, é muito perigoso. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Os meninos aí, só às vezes, né, acontece, a gente tem que faz umas doideiras, a gente tem que tomar bastante cuidado com energia. São 3 coisas, tá? Que vocês têm que usar com muita cautela. Energia elétrica, fogão a gás, panela de pressão. Essas 3 coisas tem que usar assim com muita cautela, certo? Fechou? Certo. Professora, Oi. quando estabelece a conexão, tipo, um tá tomando choque por causa, sei lá, que encostou no fio desencapado, aí o outro vai dar uma de chaves e vai tentar tirar e toma o choque também. Em quem o choque é pior? No primeiro, que encostou primeiro, ou no segundo? Os dois, a condutividade é a mesma. A tensão, quando ela é ligada em série, que está em série, um do ladinho do outro, a tensão é a mesma. Às vezes tá. eles podem dividir tensões, mas aí fica igual, não muda nada. É a mesma coisa. Eu vou lançar hoje um laboratório para vocês fazerem em casa, que é exatamente isso daí, Lucas. Vocês vão fazer o laboratório de número 13. Vocês vão poder mostrar em tempo real na terça-feira que vem, ou montar um videozinho bem rápido do que você fez em casa e mandar depois no meu WhatsApp para a gente compartilhar na aula e ver os circuitos que vocês fizerem. Vocês vão fazer 2 circuitos, um circuito em série e um em paralelo. Quando você tem uma tensão, você tem lá uma pilha, e você tem 2 lâmpadas, uma do lado da outra. Será que as 2 vão acender na mesma intensidade ou vai diminuir a intensidade? O clarão da luz, como que vai ficar? É exatamente essa mesma pergunta que você fez. A tensão é a mesma, mas a luminosidade pode diminuir ou aumentar, e vocês vão descobrir. E também vai fazer um outro circuito em paralelo, quando vocês colocam as lâmpadas separadas umas das outras. Como é que fica a condutividade, certo? E aí nós vamos conversar um pouquinho mais hoje sobre tudo isso, aí vocês vão entender um pouco melhor, tá? Os aparelhos, eles são classificados de acordo com a transformação de energia que eles recebem. Então, vocês têm aí, depois das atividades, depois a gente corrige essas atividades, tá? Amanhã eu vou fazer só correção. Eu corrijo essas atividades e corrijo a tarefa 18, que vocês vão fazer hoje, tá? Então, para amanhã, vocês têm que fazer a tarefa 18. Então, olha só. Existem aparelhos que transformam energia elétrica em movimento. Existem aparelhos que transformam a energia elétrica em térmica, são os resistores. Os resistores, geralmente, eles têm uma resistências. Vocês já devem ter visto o pai de vocês ou a mãe de vocês trocarem a resistência do chuveiro, porque queimou. O
chuveiro parou de funcionar, aí o pai vai lá, o eletricista vai lá, abre o chuveiro e tira, ou redondinho ou compridinho assim, uma serpentina de ferro. Aquela serpentina é a resistência do chuveiro. Quando os elétrons passam ali de forma desordenada, aquece, fica que nem pegando fogo. E aí aquece a água ou o ar no caso do secador de cabelo, a água no caso do chuveiro, o ferro elétrico, a torradeira. Torradeira dá para ver até, né? Você pega a torradeira, aquela de pão de forma, que você coloca a torradeira abaixo, o negocinho, na hora que ela esquenta, o pão pula. Aquela torradeira, na hora que você liga ela, se você olhar lá dentro, você vai ver ela todinha vermelha. Aquele calor da serpentina, né? Aquele calor da resistência. E aí ele esquenta. Tem alguns que são utilizados para comunicação, telecomunicações, né? São as ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, de TV, celular, computador, tudo isso são ondas também que servem para fazer o processo de comunicação. E por último, não menos importante, nós temos as pilhas e as baterias, que são substâncias químicas contidas dentro desse recipiente, que vai gerar uma energia, tá? Que são os geradores mais conhecidos. Existem geradores grandes, mas existem geradores pequenininhos, como pilhas e baterias, certo? As pilhas e as baterias auxiliam muito o nosso dia a dia, porque aquele relógio de pulso é a bateria, aquele celular é a bateria, aquele brinquedo de controle remoto que eu levo para um outro lugar é bateria. Então, eu tenho diversos aparelhos sem fio que, para ele funcionar, para transformar aquela energia, seja em movimento ou, né, em calor, ele retira isso de uma fonte de geração, que geralmente é uma pilha ou a bateria, ok? Então, vamos lá, presta atenção, ó. Eu tenho aqui vou fazer pilha, tá? O polo positivo é aquele que tem a bolinha e o outro lado que é reto é o polo negativo. Essa pilha, ela tem uma tensão elétrica. Geralmente, as pilhas, elas têm 1,5 volts de tensão. Então, de 220 volts para 1,5 é pouco, né? Pouquinho. Então, essa pilha não vai fazer muita coisa, não, sozinha, tá? Mas ela pode ser ligada a um aparelho ou uma lâmpada pequenininha. Sabe aquelas lâmpadas de Natal? Sabe aquelas lâmpadas pequenininhas? Então, aquelas lâmpadas pequenininhas, elas precisam de uma tensão pequena para elas funcionarem. Quanto maior o aparelho, maior a tensão. Quanto menor o aparelho, menor a tensão. Se ele não for gerar calor, né? Ele não precisa de uma tensão grande. Se você tiver um chuveiro elétrico na sua casa, se você ligar o chuveiro no 220 e ligar o chuveiro no 110, no 220 ele vai ficar muito mais quente do que no 110. Ele esquenta no 110? Esquenta. Mas quem gosta do banho pelando, tem que ligar o chuveiro no 220, que aí ele fica mais quentão, tá? Por quê? Porque nós temos uma intensidade, uma tensão maior, tá? Tem como a gente controlar, tipo, fazer alguma coisa para não? Não, Isa. A resistência do chuveiro, ela queima porque ela tem um tempo de vida útil. Então, ela queima por 2 fatores. O primeiro fator é o tempo dela. Vai chegar o momento que a serpentina vai estourar. A segunda coisa que a gente pode fazer para não queimar muito a resistência do chuveiro é ligar a água. Então, assim, eu gosto de banho muito quente. O que eu faço para não queimar minha resistência? Eu abro meu chuveiro bastante. Abre ele. Porque dentro daquele copo que fica o chuveiro, precisa encher de água. E a serpentina precisa ficar mergulhada nessa água. Se você abrir o chuveiro só um pouquinho
e a serpentina não ficar inteirinha encharcada, você queima a resistência. Você tem que deixar o chuveiro encher de água. Depois que ele encheu de água, é rápido. Abre bem o chuveiro, deixa encher. Aí depois você vai lá e fecha um pouquinho. Ficou morninha, mas não tá bom ainda, eu gosto pelando. Aí fecha mais um pouquinho. Mas aí a resistência não queima, tá? Então você tem que encher o chuveiro primeiro lá dentro, com bastante água fria, para depois você esquentar aquela água. Porque como que ele esquenta a água? A serpentina esquenta aquela água que está dentro do chuveiro e cai água quentinha. Se você não deixar esquentar, a hora que você fecha a água, não sobe a água dentro do chuveiro, e aí a resistência fica esquentando, 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 não tem água lá dentro, porque está fechando o chuveiro, e aí ele queima. Então, muitas vezes o chuveiro queima porque a gente não tem água suficiente. Então, você tem que abrir bastante o chuveiro primeiro, depois você fecha, tá? Senão queima mesmo, vai queimar uma resistência por dia. Aí seu pai te mata, né? Eu já não falei, ele não fala assim, ó. Eu já não falei pra você abrir essa água, se toma esse banho quente desse jeito, queima o chuveiro, menina, não sei o quê. Mas que coisa! Então, abre bastante. Ano passado, acho que a gente trocou o chuveiro 3 vezes, e tudo que a gente queimou resistência. Tem que abrir. Abre bastante, deixa ele encher de água, depois você fecha a água, que aí ele vai mantendo aquela água lá dentro e não queima, tá? Então, vamos voltar aqui. Você tem uma pilha de 1,5, e aí essa pilha tá ligada no fio, e esse fio, ele tá ligado num soquetinho de lâmpada, e aqui eu tenho uma lâmpadazinha. Essa lâmpada vai acender com essa pilha com facilidade, porque ela é uma lâmpada pequena e a quantidade de tensão que ela precisa para ser acesa é de 1. Então, se ela precisa de 1 e eu estou fornecendo para ela 1,5, tá tudo certo. Certo? Agora, vamos supor que essa lâmpada é de 2. Um pouco maior. Ela vai acender? O que eu posso fazer aqui para ajudar ela? Colocar 2 pilhas? Se eu colocar 2 pilhas. Mas eu posso colocar essa pilha onde, Luana? Eu coloco essa pilha do lado, aqui em cima. Ou eu coloco aqui do lado? Negativo. Coloca no negativo. Se eu colocar aqui, ó, uma outra pilha, a gente chama isso de ligação em série. Uma ligação em série é quando eu tenho uma pilha e eu junto com a outra. Ela tá uma do ladinho da outra. Polo positivo com negativo. A intensidade dos elétrons daqui vão para lá. Esses elétrons se juntam, somando a intensidade da tensão, que dá de 3 volts, e aí a luz é de 2, ela vai acender. Tudo bem? Se eu pegar essa ligação e fizer ela assim, ó, uma pilha aqui, aqui sai uma, aqui sai a outra, e aí aqui eu tenho uma lâmpada. Nesse caso, ó, eu tenho 2 ligações, tá vendo? Nesse caso, as voltagens não vão ser somadas. Aqui, essa pilha aguenta essa luz acesa por mais tempo que essa. Porque aqui, para ligar, eu preciso das 2 para gerar energia. Agora, aqui, não. Imagine vocês. Estou dando uma palestra com um controle na mão, ligado em série. Estou lá com o controlinho, ele funciona. De repente, ele para de funcionar. E aí, eu tenho um outro que tem 2 pilhas, uma do ladinho da outra. Quanto tempo dura pilha de controle remoto?
Ai, bastante, eu tava pensando nisso. A vassoura dura um mês. Dura anos até, dependendo, né? Dura muito tempo. Quando eu tenho duas pilhas, uma do lado da outra, ele dura anos. Por quê? Porque ele vai usando a carga aqui, ó, devagarzinho. Porque as energias aqui não somam, tá? Então, eu tenho um aparelho ligado numa pilha que vai ficar ali por muito tempo. Quando eu tenho duas pilhas, uma ligada na outra em série, ele vai consumir mais. Mas não porque ele precisa consumir mais, mas porque o aparelho que eu preciso precisa de uma grande quantidade de tensão. Vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Sabe aquela boneca que fala, canta, dança e planta bananeira? Olha a quantidade de energia que ela precisa para fazer tudo isso que ela faz. Aí você compra uma boneca dessa, vai 5 pilhas. Uma do lado da outra. Gente, de tarde não tem mais pilha. Por quê? Porque para a boneca fazer tudo isso, precisa de uma grande quantidade de tensão. Certo? Então, você tem aparelhos e aparelhos. Vai depender daquilo que você está fazendo. Certo? Eu posso ligar aqui nessa lâmpada, ó, mais uma lâmpada. E aí, a pergunta é, vocês vão fazer isso na atividade prática que vocês vão fazer em casa. A quantidade de energia que está vindo aqui está sendo dividida ou não? Não vou responder. Nós vamos fazer isso, nós vamos responder isso na hora que vocês forem fazer o laboratório. Por quê? Na hora de fazer o laboratório, vocês vão fazer isso aqui e vão fazer as luzes em série, em paralelo. Eu vou mostrar o desenho. E aí a pergunta é, as luzes ficaram acesas com a mesma intensidade? Será? Tem que fazer para ver, certo? E aí a gente vai descobrir. E aí a tensão continua. E aí eu tenho um circuito elétrico. Esse circuito eu tenho pilhas em série e tenho lâmpadas em série, ok? Dentro das nossas casas, as ligações, vocês acham, das lâmpadas são em série ou em paralelo? Acho que não. Paralelo, eu acho. Por que você acha que é em paralelo? Porque quando você aperta o interruptor de uma, não desliga a outra também. Exatamente. Além dos interruptores fazerem o trabalho de ligarem circuitos ali, então eu tenho no meu quarto, vamos supor que aqui no meu quarto eu tenho 3 lâmpadas. Quando queima uma, as outras apagam também? Não. Não. Então, quando uma apaga e as outras não, significa que a ligação é em paralelo, é separado. Arvinha de Natal, pisca-pisca de Natal. Quando queima uma luzinha do pisca-pisca, apaga um monte, não é assim? Por quê? Porque o fio corta, a conexão, a corrente para. Então, geralmente no meio de um circuito eu tenho um interruptor, onde eu abro a conexão ou eu fecho a conexão. Se eu fechar a conexão, significa que o fio vai fazer esse movimento. Os elétrons saem daqui e volta para cá. Quando eu abro o interruptor, eu corto a conexão, a luz apaga. Por quê? Os elétrons param de correr. Se a gente pudesse olhar por dentro de um medidor de energia que a companhia coloca na porta das nossas casas para medir o quanto de energia você gastou no mês, cada vez que você fecha o interruptor, os elétrons vão correndo, como se fosse um relógio. E aí você vai gastando energia, vai gastando energia, vai gastando energia. A hora que você desliga, a hora que você interrompe a conexão, os elétrons param. E aí a gente fala que o relógio para de correr.
porque você não está gastando energia. Então, a Companhia Paulista consegue identificar o quanto que os elétrons estão, que nem doido aí, andando na corrente elétrica da tua casa. E aí a gente paga por isso. O que a gente paga? A gente paga pela quantidade de elétrons que ficou caminhando aí durante a sua casa no mês todo. Então, quanto menos eles caminharem, menos a gente paga de energia, certo? Então, as luzes precisam ficar apagadas, o máximo que a gente conseguir, né? Acabou de usar aquele aparelho, desliga, né? A interrupção do aparelho é ótimo. Ah, mas e aquele stand-by da televisão? A conexão está chegando dentro da televisão, mas não está gerando o resto de energia, então não tem problema, tá? Só vai começar a gerar mais energia a hora que ela começar a emitir som e imagem, ok? Então, tudo isso a gente vê em condutividade, certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, eu vou compartilhar. Oi, pode falar, Lívia. O laboratório, eu posso fazer no Tinkercad? Pode fazer? No Tinkercad. O que é isso? Nem sei É um o que é isso. Um aplicativo que você pode fazer circuitos. Ah, é? Não conheço. Faz pra gente ver. Ok, obrigada. Aí a gente já conhece esse Tinker, o quê? Tinkercad. Olha, alguém conhece? Além da Lívia? Eu nunca ouvi falar. Você viu que legal? Acho que dá para fazer vários tipos de circuito, né, Lívia? Sim. Legal, muito bem. Depois você compartilha com a gente. Então, olha lá o laboratório, ó, o laboratório de número 13, página 75. Aqui, ele dá 2 circuitos para vocês fazerem. Cadê vocês? Está aqui embaixo. O primeiro circuito é em série, ó. Então, você tem uma pilha e nessa pilha está ligado 3 lâmpadas. Não tem interruptor, tá vendo? Não precisa colocar. Quem for fazer, pode fazer sem interruptor, bem simplesinho assim, tá? Põe um soquetinho na lâmpada, soquete é esse negocinho aqui, onde você liga um fio no outro, e aqui você rosqueia a lâmpada. Que lâmpada você vai usar aqui? Lâmpada grandona? Não. Aquelas lâmpadas pequenininhas, tá? Aquelas bem pequenininhas. De LED, Sora? Pode ser lâmpada, qualquer lâmpada. Se você for num auto elétrico e falar, olha, eu quero 6 lâmpadas pequenininhas. Aí ele vai te fornecer qualquer uma lá. Aí você pega mais baratinha, não precisa ser lâmpada grande não, tá? Pode ser menorzinho. O outro, olha só como ele é. Aqui você tem a pilha e olha as ligações como elas são feitas, ó. A gente chama isso de ligação em paralelo, ok? Então, você vai fazer um circuito paralelo e um em série. Depois que vocês fizerem, vocês vão responder essas perguntas aqui, ok? Na terça-feira da próxima semana, vou dar uma semana para vocês fazerem esses circuitos aí. Quem fizer, vai ganhar 2 pontos, tá? Vou ver como que eu vou inserir esses pontos lá na planilha. Quem não fizer, não vai perder, tá bom? Só não vai ganhar, porque eu também não posso prejudicar quem não está em aula, tá? Então, quem fizer vai ganhar 2 pontos, quem não fizer, não vai perder. Vocês vão poder fazer 2 coisas. Ou vocês montam o circuito e na hora da live da terça-feira, vocês vão mostrar esses circuitos, vão abrir a câmera, vão colocar o circuito na frente do computador, vai explicar o circuito, vai acender a luz e a gente vai analisar a intensidade dessa luz e aí a gente vai tentar descobrir. Você vai mostrar em tempo real o seu circuito. Quem quiser, pode mandar o circuito, faz um vídeo bem curtinho para caber no WhatsApp, para você mandar no WhatsApp um videozinho bem curtinho, como você fez o circuito, abrindo, fechando, para ver como é que está a intensidade da luz nos 2 circuitos, e manda no meu WhatsApp, que aí na hora da aula eu abro no computador
e mostro os circuitos dos alunos, quem não quiser abrir a câmera no momento da aula, tá? Eu vou pôr meu celular aqui, ó. E aí vocês me mandam a série de quem é. E aí no momento da aula, eu abro para vocês verem, quem quiser mandar o vídeo, tá? Se não, em tempo real, vocês vão mostrando. Ai, professora, mas meu pai não foi buscar, minha mãe, ó céus, ó vida. Ai, tá tudo muito difícil, essa quarentena, o negócio fica fechado. Ai, minha mãe tá trabalhando muito, ai, não sei o quê. Não faz. Tá tudo certo, tá bom? Sem chororô. Deu para fazer? Perfeito. Não deu para fazer? Tudo bem. Eu acredito que de 20 alunos dentro de uma sala de aula, eu acredito que pelo menos uns 2 aí vão fazer, né? Acho que uns 2 não é para sair, né? Então, aí a gente vai ver quem fez e aí a gente analisa o circuito de quem fez. Tudo bem? Fechou? É para terça-feira, daqui uma semana. O que nós vamos fazer amanhã? Amanhã nós vamos corrigir a tarefa de número 18, mais os exercícios que ficou faltando da aula passada e fazer a introdução do módulo de vida. Nós vamos já começar a fazer os exercícios iniciais. Fechou? Então, até amanhã, se Deus quiser. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem uma pergunta. Oi. Soura, sabe na tarefa 18? Tem. Tem um negócio, tipo, uns números lá na 1. Qual a carga elétrica de uma eletrosfera que apresenta 6 vezes 10 elevado a 21? Como assim? Peraí, deixa eu ver. Porque eu vou abrir a tarefa. Eu tô sem a apostila em mãos. Deixa eu abrir aqui. Meu mouse tá pedindo arrego. Vamos lá. Nossa, tem bastante tarefa esse bimestre. Olha. 18. Qual o exercício, Júlia? 1. Qual a carga elétrica de uma eletrosfera que apresenta 6 vezes 10 a 21 elétrons? Esse daí você vai usar aquela fórmula que nós não usamos ainda, que é aquela fórmula do Q é igual a N vezes Z, onde Q é a quantidade, é a carga elétrica, né? A quantidade de carga elétrica. E aí você vai multiplicar 6 vezes 10 a 21, que é o que ele dá aí da eletrosfera, multiplicado pelo valor que tem lá na aula, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Vocês lembram? Tá na primeira página, acho que página 3. Deixa eu achar aqui. Você vai usar a fórmula da página. É isso mesmo. Na página 3. Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Ó. Essa aqui. E aí, ó, o valor do E, ele já dá aqui, ó, o valor do E. 1,6 vezes 10. Tá ruim, né? Vezes 10 a menos 19. Ele dá aqui, ó. Certo? Aí você tem que colocar na fórmula. É notação científica, né? Vocês sabem fazer essa conta? Matemática? O que faz com os expoentes aí? Multiplica os números. 6 vezes 1,6 vai dar um número. Vezes 10. E que número que vai em cima? Que expoente que vai? O que a gente faz com 21 e com menos 19? Soma. Soma, muito bem. 21 mais menos 19. 21 mais menos 19. Como que a gente faz isso aqui?
Regra de A final. gente. Mais com menos? Vai, oitavo ano. Mais com menos? Menos. Menos. 21 menos 19? Não sei. 2. Fazer a conta. Isso, 2. 19, 20, 21. Vou matar você. Eu vou falar para a professora Luciana. É a Madalena. Não é a Sora. Madalena, é verdade. É. Tá, Mas eu isso vou a gente pra aprendeu com a Madalena. Valéria. Se a Valéria soubesse isso, ia matar. Tá? Então é só você usar na potência de 10. Conserva a base e soma os expoentes. Como é um número negativo, mais com menos vai dar menos, 21 com menos 19 sobra 2. Multiplica os outros 2 e aí vai dar a quantidade de carga elétrica. Nós não usamos essa fórmula. Mas amanhã, a hora que a gente for corrigir, a Pro corrige direitinho, tá bom? Mas tenta fazer. Obrigada, Sora. De nada, Juju. Fica com Deus, galerinha. Até amanhã. Amém, você também. Até. Falou, Sora. Obrigado. Tchau. Tchau. Beijo. Quero ver os circuitos, hein? Amanhã. Tá bom.